Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Chegamos para o nosso segundo às 18 de hoje. De novo, a gente vai compartilhar informações bíblicas, curiosidades, aprofundamento, porque o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno, ou seja, a Bíblia é inesgotável. No segundo às 18 da semana passada eu falei sobre a crueldade de Sodoma e Gomorra. O que levou o Deus Todo-Poderoso a decidir pelo extermínio, pelo juízo sobre as cidades da Campina do Jordão, que eram Sodoma, Gomorra e outras cidades daquela região. Hoje eu quero, dentro do mesmo contexto, falar sobre a relação de Deus com Abraão. Em que consistiu a ousadia de Abraão de argumentar com Deus acerca de Sodoma e Gomorra? Você já parou para analisar que existem homens na Bíblia que são consumidos por causa da maneira como lidam com as coisas de Deus? Vamos dar o exemplo dos filhos de Arão. Nadab e Abiú morrem porque entram no lugar santo e oferecem fogo estranho no tabernáculo. Levítico 10. No transporte da arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, Uzá, que era levita, toca na arca quando os bois tropeçam e Uzá é morto porque tocou na arca. Como pode Abraão ter a ousadia de atravessar na frente do Todo-Poderoso no momento da execução de Sodoma e Gomorra? O que havia nessa relação entre Abraão e Deus que dá a Abraão essa ousadia, esse acesso incrível? Isso não é comum, isso é extraordinário. Você vai observar comigo no segundo às 18 de hoje que até nos equívocos que Abraão comete, Deus intervém para canalizar para um propósito. Então eu quero começar falando com você. Eu não sei nem que tema eu vou dar para esse segundo às 18, gente. Eu estou aqui falando com vocês e raciocinando. Vamos lá. Gênesis capítulo 11. A chamada de Abraão começa na chamada do seu pai. Abraão não é chamado para sair da sua terra em primeira instância. Quem é chamado é o seu pai Terá. Gênesis capítulo 11, versículo de número 25 e 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então Terá tem 3 filhos: Abrão, Arã e Naor. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Eu vou falar sobre Arã e Ló num outro segundo às 18. Mas, tecnicamente, em primeira mão, a gente percebe que o pai de Ló é Arã. Versículo 27 diz assim: E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento. Aqui está a base, aqui está a origem, em Ur dos Caldeus. Vamos falar sobre isso também. Por que o texto diz Arã morreu com seu pai ainda vivo? Porque contraria uma lei da natureza e deixa muito claro, abre um parêntese para entender que a morte de Arã não foi uma morte natural. Não estava prevista. Dentro da lei e da natureza aconteceu alguma intercorrência. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Por que ele diz que esse Arã, pai de Milca, também é pai de Isca? Para deixar claro que esse Arã não é o mesmo Arã, pai de Ló. Então nós temos aqui 2 Arãs no texto. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho
e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Duas curiosidades. Aqui nós temos um terceiro Arã. Nós temos o Arã, pai de Ló, filho de Terá. Temos o Arã, pai de Milca e pai de Isca, é um segundo Arã. E temos um Arã, lugar, região, povo. Observe que a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus não foi de Abrão. A iniciativa de sair de Ur dos Caldeus para Canaã foi de Abrão, foi de Terá. Olha o que o texto diz: e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. A Bíblia aqui já não fala da mulher de Terá. Possivelmente já não vivia, é o mais provável, mas Terá tomou seu filho Abrão, a esposa do seu filho, Sarai, e a Ló, filho do seu filho, e decidem sair de Ur dos Caldeus. O que motiva essa saída de Terá? No vídeo que a gente vai fazer sobre Arã e Ló, a gente fala sobre isso. O que motiva a saída de Terá de Ur dos Caldeus? Mas ele chega numa região que também se chama Arã, e ali ele para. E fica ali. E morre ali com 205 anos em Arã. Alguma coisa petrifica Terá e ele não consegue avançar na viagem para Canaã. Mas quem saiu para ir a Canaã não foi Abrão, foi Terá. E Abrão foi levado com Terá, seu pai. Entendido? Agora Abrão está morando em Arã. E é nesse momento que Deus aparece a Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do lugar onde teu pai foi sepultado. Sai do lugar que designa estagnação, petrificação e morte, e avança, vai para a terra que o teu pai pretendia ir, que é Canaã. A terra que eu vou te mostrar, o lugar específico eu vou te mostrar. Mas saia e vá, não fica aqui, só porque aqui está o sepulcro do teu pai. É como se Abrão estivesse paralisado em honra ao sepulcro do seu pai, ele não queria avançar, ele não queria sair dali. Então sai, deixa tudo e segue. Abrão, então, versículo 5 do capítulo 12, sai. E sai para o lugar que o Senhor lhe havia ordenado. E ele toma a sua mulher e a Ló, filho de seu irmão. Por que ele levou Ló, pastor? Se o Senhor manda ele largar a parentela, é muito fácil censurar aqui, como a gente faz às vezes pregando, na empolgação da pregação, mas Ló agora está sob a responsabilidade de Abrão. Ele não tem pai, seu pai Arã morreu, e o seu avô, que é quem o assume como filho no lugar do seu pai, acabou de morrer também, só restava Abrão. E Abrão leva Ló consigo. Agora, começa a construir aqui o nível de relacionamento de Abrão com Deus, que dá a ele a ousadia de interpelar no momento da execução de Sodoma. Veja que no capítulo de número 12 ele leva Ló consigo e ele vai embora. E no capítulo 12, versículo 10, quando há fome na terra, Abrão vai morar no Egito. E Abrão fica em média 7 anos no Egito. E lá no Egito, Abrão comete aquilo que nós vamos chamar de erros, fraqueza da sua personalidade. Por exemplo, no instinto de sobrevivência, ele nega que Sara é sua esposa e a assume apenas como irmã. Mas você vai perceber no versículo de número 16 que o Egito foi necessário para Abrão. Por que foi necessário? Porque foi no Egito que Abrão enriqueceu. Para a empreitada que ele estava empreendendo, para o projeto que ele estava envolvido,
ele precisava de recurso, base, estrutura. E ele foi. E lá no Egito, apesar da intempérie do processo no Egito, Abraão retorna rico. E é por causa dessa riqueza que ele consegue dar sequência à sua caminhada. Claro, vem um impasse aqui no capítulo 13, os rebanhos cresceram. E eu disse no 2:18 da semana passada que a tradição menciona que o pecado de Ló, a razão da briga dos pastores de Abrão com os pastores de Ló, era o comportamento dos pastores de Ló, que reproduzia o caráter do seu senhor, Ló. E reproduz de tal forma que toda a trajetória de Ló é assim, cheia de pontos a observar. Eles roubam os pastos dos outros criadores, eles roubam rebanhos. E é por isso que no versículo de número 7, Gênesis 13:7, o texto diz assim: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. O que tem a ver dizer que eles brigavam? Os pastores dos dois, Abrão e Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Cananeus e perizeus eram nações associadas, eram conglomerados associados, e Abrão sabia que uma guerra contra aqueles dois povos não seria boa para o seu projeto de avançar, porque Abrão sabe que o seu tempo aqui é transitório, ele não quer aqui uma confusão, ele quer apenas montar a sua base. Por isso 12, versículo 8 diz que ele montou a sua tenda, ele armou a sua tenda, mas não é permanente, tá? Veja só, a intimidade de Abrão com Deus vai crescendo. Capítulo 14 de Gênesis, tem guerra entre 5 reis contra 4. Ló é levado cativo. Apesar da deslealdade de Ló, Abrão vai em sua defesa. Abrão sai em busca do resgate de Ló. Olha só a intimidade onde vai crescendo. Quando ele resgata Ló, o rei de Sodoma, Gênesis 14, diz a Abrão assim, capítulo 14, versículo 21, dá-me as pessoas e os bens toma para ti. A lei da guerra estabelece que os despojos da guerra pertencem ao vencedor. Inclusive ele tinha autoridade e autonomia para tornar as pessoas resgatadas seus servos, seus escravos. E não é pouca riqueza, veja o 2:18 da semana passada para você ver que Sodoma era uma cidade riquíssima. E ele chega para Abrão e diz, me dá só as pessoas, não torne elas escravas, e os bens ficam para ti. Abrão responde, eu levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e fiz um juramento ao Senhor, que eu não quero de ti nem um cadastro de sapato, para que tu não digas que eu enriqueci por tua causa. Então é um homem que, além de intimidade com Deus, tem firme propósito. Conhece bem sua meta, seu propósito, sua estratégia, e não precisa se apoderar dos bens alheios. Surge no cenário Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque vem para abençoar Abraão e traz para Abraão pão e vinho. Pão e vinho são os mesmos elementos da Santa Ceia do Novo Testamento. Melquisedeque é a figura de Cristo. Aqui, no relacionamento entre Deus e Abrão, já está instituído a figura do que vai ser a maior ordenança da igreja cristã, que prefigura o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos avançar um pouquinho para o 2:18 não ficar longo. Capítulo 18. Depois apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia, e levantou os olhos e olhou, e eis que estavam 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse, meu senhor.
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Espera para que eu te traga já um pouco de água, te lave os pés, vos recoste debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois caminhareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram, assim será, como disseste. Tudo bem, era normal para um beduíno receber o viajante com a lavagem dos pés, com uma comida, era normal. Mas não era normal encontrar 3 homens e ajoelhar diante de um. Como é que Abraão, ou Abrão, ainda é Abrão, já é Abraão, como é que Abraão sabia que daqueles 3, um era o Senhor? Veja o nível de amizade que já se construiu. Abraão consegue perceber Deus. Ele já consegue reconhecer a presença de Deus. E é por isso que no capítulo de número 18, versículo de número 17 e 18, Deus diz consigo mesmo: posso eu esconder a Abraão o meu propósito, o que eu pretendo fazer? Então, diante disso, o que se subentende é que Deus avisa a Abraão que Sodoma e Gomorra vai ser julgado. As cidades do Jordão serão destruídas, da campina do Jordão serão destruídas. E quando os anjos saem, Abraão vai com eles. Quantos são? 3. Capítulo 18, versículo 1. Mas em Sodoma só chegam 2. Capítulo 19, versículo 1. Cadê o outro? O que o texto diz? Versículo 23. Era da cultura do beduíno, quando o visitante ia embora, ele acompanhava até a divisa da sua terra, da sua propriedade. Nessa viagem de Abraão com os 3, portanto eram 4, Abraão mais 3, os homens estão indo para Sodoma, versículo 22, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Essa expressão indica que Abraão vai caminhando com os 3, mas em dado momento, parece que ele dá um passo à frente, para olho a olho com o Senhor. A expressão aqui no hebraico indica como se Abraão, como um advogado, se coloca diante do juiz e diz: para aqui, porque eu preciso conversar. Os outros 2 seguem e chegam em Sodoma, mas Abraão continua conversando com o Senhor, intercedendo por Sodoma. E é aqui que está a escapatória de Ló. Então, o que dá a Abraão a ousadia de tomar a frente de Deus numa missão para salvar a vida de alguém? O relacionamento que ele construiu. Eu poderia falar de mais um assunto, mas o 2:18 ficaria muito longo. Capítulo 22, e a gente faz um 2:18 sobre isso, quando ele vai para Moriá, e ele caminha 3 dias rumo a Moriá. E lá na frente Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós vamos caminhar nessa jornada com Abraão no 2:18, e eu quero trazer algumas curiosidades interessantes para você. Por hora, veja esse vídeo direitinho, reveja, faça anotações, comente, manda o link para alguém, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu sinalzinho de ok, valeu a pena, e vamos juntos. Deus te abençoe, fica com Deus.